nesta congregação tão abençoada, a qual nós nos consideramos parte também. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Alivante, homem de Deus, querido amigo, bênção que o Senhor colocou na minha vida. Agradeço a Deus pela vida do Anderson, obrigado pelo convite, tantas pessoas que poderiam ser convidadas, e a Deus de eu estar aqui, e eu sou grato a Deus por isso. Um abraço da minha esposa não pôde estar comigo, mas mandou trazer a paz da Maria e toda a igreja. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem está aí, diz aleluia. Amém. Você está aqui. Por gentileza, Salmos de número 89 e o verso de número 20. Livro dos Salmos de número 89 e o verso de número 20. O texto que Deus colocou no meu coração, esses minutos, quero compartilhar com os irmãos. Salmos de número 89 e o verso de número 20. Diga amém. Diz assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Mais uma vez, achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Amém? Mas pela proposta do que Deus tem falado conosco desde o início deste culto, o Senhor vem ministrando ao meu coração para nós meditarmos nessa noite e falarmos acerca de unção, a unção de Deus na vida do homem e da mulher que serve a Deus, a unção de Deus na vida do crente. Quando falamos acerca de unção, a unção na Bíblia Sagrada, ela não está exclusivamente restrita apenas a um derramamento de óleo. Quando falamos de unção de Deus, esta unção ela representa a capacitação divina para o exercício de algum ministério ou de alguma função ministerial a qual Deus preparou. Quando falamos acerca de unção, esta unção ela capacita o homem a fazer aquilo que humanamente ele não seria capaz de fazer. Então, a unção, ela fortalece, ela dá esse poder, essa autoridade ao homem para realizar funções que sozinho ele não seria capaz de fazer. Isso é um mero resumo de uma unção divina de Deus na vida daqueles que são chamados por Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos pessoas que foram escolhidas por Deus para receberem uma unção. Nós temos diversas passagens bíblicas, diversas pessoas, diversos profetas que foram escolhidos por Deus para receberem a unção que foi primeiramente ou primariamente escolhidas e confirmada essa unção no céu. Quando eu olho para a Bíblia, eu começo a entender que a unção ela é confirmada primeiro nos céus. A unção ela nasce no coração de Deus. A unção ela é brotada do desejo de Deus. Toda vez que alguém é levantado e recebe uma unção na terra, primeiramente essa unção ela é confirmada nos céus. Primeiro é confirmada nos céus e depois Deus confirma essa unção na terra diante dos homens. Quando alguém recebe a unção de Deus, quando o homem recebe a unção de Deus, quando a mulher recebe a unção de Deus, essa unção primeiro é confirmada nos céus e depois é confirmada na terra diante dos homens. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu começo a entender que primeiramente essa unção ela é confirmada nos céus, eu começo a encontrar um problema muito grande. E qual que é esse problema? Se a unção primeiro nasce nos céus, se a unção primeiro nasce no coração de Deus e depois ela é confirmada e derramada na terra diante dos homens, eu olho para a Bíblia, eu olho para a história, eu olho para os nossos dias e eu começo a enxergar que tem muitas pessoas, muitas gentes que foram ungidas na terra, mas que nunca foram reconhecidas nos céus. Pessoas que foram levantadas, pessoas que foram escolhidas na terra, mas que nunca foi o desejo do coração de Deus, que esse desejo, essa vontade nunca foi confirmada no céu. E se nós nos perguntarmos por que então que essas pessoas receberam essa determinada unção, é simples. Nós vamos ver que algumas pessoas foram levantadas e ungidas, primeiramente por causa das suas condições financeiras, por causa das suas popularidades, por causa
causa das suas influências, por causa da importância que ela tem diante dos homens. Mas o problema é que quando a pessoa é levantada na terra, mas não tem a confirmação no céu, ela pode até ser levantada, mas ela não permanece. Só permanece de pé aquele que Deus levantou, aquele que Deus confirmou, e aquilo é qual foi o desejo e o fruto do coração de Deus. Eu começo a entender que esta unção que vem do céu não é a unção que vem da terra, porque a unção que vem da terra ela vem baixa, mas a unção que vem da terra é uma unção extraordinária, é uma unção poderosa, é uma unção sobrenatural, a unção de Deus na vida de um homem, a unção de Deus na vida de uma mulher, ela tem o poder de transformar alguém natural em uma arma espiritual. Todo aquele que recebe uma unção de Deus, todo aquele que recebeu uma unção do céu, ele passa a ser uma arma espiritual de Deus na terra. Quando eu entendo isso, que quem carrega a unção de Deus é uma arma espiritual, eu começo a entender que o inferno não tem medo do seu nome, Satanás não respeita a sua credencial, Satanás não respeita a roupa que você veste, a roupa que você veste não põe medo no diabo, a unção que você carrega é a qual ele respeita. Se você mandar o diabo sair, os demônios saírem, com o seu extrato bancário baixado no teu carro, Satanás não sai. Se você mandar o diabo sair pela influência que você tem, Satanás não sai. Se você esfregar sua rede social na cara do diabo, o diabo também não sai. Agora, se você carrega a unção de Deus, só o fato de você levantar a sua mão, como foi levantado aqui no canto de hoje, e você declarar a libertação, esse demônio tem que cair por terra. Sabe por quê? Porque o que ele respeita é a unção de Deus que guarda a sua vida. O inferno não tem medo apenas do seu nome, mas sim da unção que você carrega. Eu olho para a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ver Pedro e João subindo a escada do templo da Porta Formosa, uma porta de 15 metros de altura, feita de bronze, que foi importado da cidade de Corinto. Quando Pedro e João estão subindo, o que eles encontram? A letra do texto: um coxo à beira da porta pedindo esmola, mendigando. Mas Pedro olha para ele e diz assim: olha, eu poderia te dar ouro, eu poderia te dar prata, mas isso não muda a sua vida. Então ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a unção. Então aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é a unção de Deus na vida de quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não adianta fingir que tem. Quem tem unção, a gente sabe. Quem tem unção, o inferno respeita. Quem tem unção, o inimigo sabe, bate em retirada. Porque quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não dá para fingir que tem. Mas eu quero acreditar que nessa noite, nesse culto de varões, com a participação de toda a igreja, eu não estou pregando para crente vazio que não tem unção. Eu estou pregando para crente que tem unção aqui nesta noite. E que sabe, já tem que bater. Temos a unção que você carrega. Glória. A unção de Deus é tão importante na vida do homem que nós lemos a Bíblia do Números em Salmos número 92 e o verso 10. Salmos 92, verso 10. Na Bíblia mais antiga vai dizer que o poder dele será exaltado. Deus exaltará o meu poder e descerá um óleo fresco sobre a cabeça de um unicórnio. Nas versões mais novas, a palavra unicórnio ela é trocada pela palavra boi selvagem, e algumas traduções também vai dizer que ele é um touro forte, que descerá uma unção tão fresca, que descerá um óleo tão fresco sobre a cabeça dele, que ele será comparado a um boi selvagem. Eu olhando para esse texto de Salmos 92, verso 10, eu comecei a entender uma coisa: quem já viveu na roça vai saber do que eu estou falando, ou quem já foi criado no meio de sítios vai saber o que eu estou falando. Quando aparece um boi, quando aparece um touro selvagem, e o dono quer amansar esse boi, você lembra como é que ele faz? Primeiro, ele amarra as patas do boi da frente e amarra as patas do boi atrás, e deixa ele amarrado lá por alguns dias. Depois, o boiadeiro vai voltar, coloca uma sela assim em cima do boi e deixa o boi lá selado, deixa o touro lá selado. Depois ele vem, já uns dias, sai montar em cima com as rédeas, para dizer que quem está no controle da situação é o boiadeiro.
E por último, ele vem, quem viveu na roça vai saber, ele vem com uma espécie de canga. O que é uma canga? É uma espécie de um jugo que é colocado sobre a cabeça do boi. Quando esse jugo é colocado, quando essa canga é colocada, quando esse boi é dominado, quando esse boi é amansado, quem está no controle é quem está com a rédea na mão. Quem está no controle é o boiadeiro que tem a rédea que diz assim: só virar a rédea para a direita, esse touro manso tem que virar para a direita. Só virar a rédea para a esquerda, esse boi manso tem que virar para a esquerda. Se eu segurar a rédea para trás, ele não vai andar. Por quê? Porque ele está preso, ele está subjugado com a canga no seu pescoço. Assim é, diz a Bíblia, o homem sem a unção de Deus. É como esse boi que foi amansado, é como esse boi que foi dominado pelas rédeas de Satanás. Uma pessoa que está sem a unção de Deus, ela é como alguém que é controlada pelo inimigo, que vai para onde o inimigo quer. E eu olho para esse texto e começo a entender que tem muitas pessoas que estão sem a unção de Deus, que estão com a canga no pescoço, que estão com o jugo no pescoço, que é controlado pela carne, é controlado pelos desejos da carne, é controlado pelo pecado, é controlada por Satanás, perdeu a vontade própria, não tem mais poder sobre a sua vida, e Satanás está à vontade cima dela, dizendo: você só vai aonde quer que eu vou, você só entra onde eu quero que você entra. É dominada por sentimentos da carne, está com jugo sobre os seus ombros, está com peso sobre os seus pescoços, ela está totalmente controlada. E o problema disso é que ele está debaixo de um julgamento de Satanás, ela está debaixo de um jugo, ela se torna escrava, perde o poder de decisão, ela é conduzida por quem a domina. Assim é um crente sem unção. Um crente sem unção é dominado pelo diabo. Um crente sem unção é dominado pela carne. Um crente sem unção, ele não tem mais vontade própria, porque é um sentimento maligno do Satanás é quem está dominando. Mas não é assim para sempre, porque a Bíblia diz que só tem um jeito de tirar essa canga, esse jugo dado dos ombros desse boi, dos ombros desse crente sem unção. Que jeito é, pastor Tiago? Só tem um jeito na Bíblia. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Isaías, capítulo 10, e o versículo 27, e acontecerá naquele dia que essa canga, essa carga será tirada do seu ombro, e o jugo no seu pescoço, e o jugo se despedaçará por causa da unção de Deus. Deus está olhando para esse crente sem unção, que é escravo do diabo, e está dizendo: eu vou derramar a minha unção nele, e que ela vai derramar a minha unção, esse jugo será despedaçado, nunca vai ser escravo do diabo. Só tem uma maneira, é receber a unção, porque quando a unção entra, eu gostei do que Isaías falou. Isaías disse assim: quando a unção descer, esse jugo não será quebrado. Sabe por que não vai ser quebrado? Porque tudo que quebra tem conserto. Ele diz: não vai ser quebrado, vai ser despedaçado. Todo o jugo do diabo na vida de quando a unção entra, a opressão ela cai, a escravidão ela acaba, o peso espiritual vai embora, sentimentos altos destrutivos tem que cair por terra. Olha aqui para mim, eu já estou começando a encerrar. Quando a unção entra, a mágoa que te prende tem que cair por terra. Quando a unção entra, o rancor tem que cair por terra. Quando a unção entra, o espírito de opressão ele tem que cair por terra. Sabe por quê? Porque aonde tem unção, não tem espaço para o diabo. Não tem espaço. Não tem espaço para Satanás. Então me ajuda a pregar. Olha para alguém próximo a você, só vai pedir uma vez. Mas olha para alguém próximo a você e diz assim: tem unção aí, tem unção aí. Você vem que chover, você vem que chover, você vem que chover. Deixa eu ver se tem unção. Aqui nesse mês tem unção, aqui nesse mês tem unção,
aqui nos jovens tem unção. Quem está começando está perdendo. Mas quem está ligado tem unção. Tem unção. A igreja tem unção. Você tem unção. Sai. A unção não adianta. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Pastor, eu não tenho. O que eu tenho que fazer? Lê a Bíblia. Salmos 89 e o verso 10 diz assim: isso aqui é para quem não tem. Abre bem a sua boca e eu te encherei. Abre bem a sua boca e eu te encherei. Pastor, mas eu tenho. O que eu faço? Mateus disse: a boca fala que o coração está cheio. Então você tem um som. Antes de eu terminar, deixa eu te convidar. Um minuto de glória a Deus e aleluia. Sabe? Só que de glória muito volume. Só que de aleluia muito volume. Só que eu batizado agora ele gostaria. Mas o aplauso de Deus por ele. Deixa o céu de Deus por ele. O som de Deus caindo aqui. Vem o som de Deus descendo aqui. Vem até calma, chuva. Vai para calma, vai. Vem o som de Deus descendo aqui. Deus é uma atitude começando. Dá uma batalha espiritual aqui dentro da noite. Só que atenção, percebeu? Desde a hora que tudo começou, parece que sua mão está tentando dar tudo. Desde a hora que tudo começou, mas é como Jesus. O Senhor vai ser a sua batalha. Espiritual, que vai te Ai, eu quero. A unção de Deus é fogo. A unção de Deus é certeiro. A unção de Deus é verdor. A unção de Deus é verdor. A unção de Deus é fogo. A unção de Deus é fogo. A unção de Deus é fogo. Eu vou te provar que é fogo. Eu vou te provar que é fogo. Se a unção de Deus é fogo, aonde foi o pé? Já tenta parar. Já tenta estar vazio. Mas aonde foi o pé? Ele aceite. Aceite. Aonde foi o pé? Aonde foi o pé? Olha o fogo pegando. Olha o fogo acendendo. Olha o fogo acendendo. Porque chama a dele. Continuamente sempre um Deus chama a dele. Sentir a demônio de calma. Sentir a demônio de calma. Ele achou que atrapalhar o culto. Achou que ele ia entrar e ficar escondido. Mas ele tem duas opções. Ou ele sai, ou ele sai. Mas aqui ele não fica. Ou ele sai, ou ele sai. E se ficar, vai ser queimado pelo fogo das. A igreja tem som. Tem som do glória. Tem som da sua oração.
Tem a unção do seu louvor. Toda vez que você abre a boca para adorar, brasa de fogo sai dos teus lábios. É por isso que ele não tem até agora para você ficar quieto. Ele sabe que se você não é dele, ele tem que bater e atirar. Ele sabe que se você não é dele, ele tem que sair da sua casa. Ele tem que sair do teu casamento. Ele tem que sair da minha dobra. Ele sabe que se você não é aqui, ele sabe. Vai sair do nome de Jesus. Escolha dele. Quando o chão cai, o jugo é despedaçado. Jugo é o quê? Jugo é o quê? Você se torna livre. Quem te dominava não domina mais. Quem te aprisionava não se aprisiona mais. O vício não se aprisiona mais. Pensamentos da carne não se aprisiona mais. Desejos do pecado não te aprisiona mais. Por quê? Porque o jugo não quebra, ele despedaça. Acabou. Só que o texto que nós lemos diz assim: achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Quando falamos acerca de Davi, Davi recebe pelo menos 3 unções. A primeira unção ele recebe em casa, no meio dos seus irmãos. A segunda unção Davi recebe em Hebron. E a terceira unção ele recebe em Jerusalém, quando se assenta no trono como rei. Então Davi recebeu 3 unções. Quantas unções, igreja? Quantas unções? 3 unções. A pergunta é: por que Davi recebeu 3 unções? Porque Davi foi ungido 3 vezes. Olha aqui para mim. A unção que você recebeu ontem, ela era para o propósito que Deus tinha que realizar para hoje já você. Então Deus tem uma unção para hoje. Mas a unção que Deus derrama hoje, ela serve para. Mas amanhã, Deus tem uma nova unção. Então entenda, para cada dia, Deus tem uma unção. Para cada etapa da sua vida, Deus tem uma unção. Para cada prova que você passa, Deus tem uma unção. Para cada adversidade que a gente atravessa, Deus tem uma unção. Só que você olha e vai dizer assim: pastor, se a unção de ontem não serve para hoje, quer dizer que a unção envelheceu? A unção de Deus não envelhece. A unção de Deus ela é sempre nova. Deus não renova a unção. Tem gente que pede para Deus, Deus, renova a unção não se renova, a unção é sempre nova, porque a unção vem de Deus, o que vem de Deus não fica velho, a unção é sempre nova. Se a unção é sempre nova, olha aqui para mim, se a unção é sempre nova, se a unção não se renova, se a unção não envelhece, por que a unção que eu recebi ontem não serve para hoje? A resposta é bem simples. A unção é sempre nova, mas deixa eu perguntar, se a unção não precisa de renovação, quem é que recebe a unção? A unção somos nós que recebemos. A Bíblia vai dizer que nós somos vasos. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Somos vasos, agora. Então nós somos vasos. Se a unção não se renova e a unção não envelhece, eu pergunto, será que o vaso ainda é o mesmo? Eita, olha aí. Será que o vaso ainda suporta a mesma unção? Por que nós precisamos pedir para Deus derramar a unção todo dia? Porque quando pedimos a unção de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, a unção é a mesma, mas eu já não sou o mesmo. Então eu preciso ser renovado para receber a unção novamente de Deus na minha vida. Porque a unção não envelhece, mas vai envelhece. A unção não se renova, mas o vaso precisa ser renovado. A unção de Deus é poderosa, mas tem hora que o vaso racha, tem hora que o vaso quebra, e Deus não coloca a unção em vaso quebrado. Não, fala aí. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso 37, e ninguém tenta vinho novo em odres velhos.
Porque se colocar vinho novo em odre velho, esse odre, esse vaso, ele entornar-se-á e esse vaso se estragará. Se Deus derrama a unção com o vaso quebrado, esse vaso se estraga. É por isso que hoje eu peço renovação, Deus me renove dessa unção. Mas amanhã eu falo, Senhor, me renova de novo, porque eu preciso mais de uma vez da sua. Não existe uma crise de unção. O céu sempre derramará a unção de Deus. Só que eu olho para o texto, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6, a parte B, Eliseu entra na casa da viúva e ela diz assim: o vaso acabou. Quando o vaso acaba, a unção para de ser derramada, porque não tem mais vaso. Então não foi a unção que acabou, foi o vaso que está disposto a ser cheio que acabou. A gente reclama de culto gelado, a gente reclama de culto frio. A gente fala que os grupos estão gelados, que os grupos estão frios, que a igreja já não é mais a mesma como antes. Não é, sabe por quê? A culpa não é de Deus, a culpa não é do céu, a culpa é nossa. Será que nós somos os mesmos vasos que recebeu a unção Cristo da primeira vez? Vamos ser sinceros. Tem hora que a gente está rachado. Vamos ser sinceros. Tem hora que a gente está trincado. Tem hora que nós estamos vacilando. Mas se você presta atenção nas mensagens que são ministradas aqui, a Maria pregou aqui no Congresso das Irmãs dizendo que na olaria de Deus não existe vaso, não existe cesta de lixo. Por quê? Porque para Deus você pode estar quebrado. Mas ele fala assim, ainda tem um som para derramar. Mas eu não posso derramar o som em vaso quebrado. Então eu preciso de fazer um vaso novo para você receber a unção de Deus. Você percebeu o quanto foi falado de oração aqui? Sabe o que muita gente tem dificuldade para orar? Porque o vaso está rachado. Sabe o que muita gente tem dificuldade para se consagrar? Porque o vaso está rachado. Sabe o que muita gente vem no culto hoje, mas depois está faltando, está desviado, está lá fora de novo, porque o vaso está quebrado. Sabe o que muita gente vem para o culto como esse e sente a presença de Deus, mas no próximo culto da terça-feira já não consegue estar aqui, porque está tão delicado que tudo que recebeu foi embora. Deus está dizendo, a proposta não é ficar enchendo o vaso quebrado pela unção vazar. A proposta é, deixa eu te fazer um vaso novo de novo. Deixa eu te fazer um vaso novo de novo. Derramar novamente da minha unção sobre a sua vida de novo. O que Deus está dizendo para mim aqui é: para de dar desculpa. Eu quero te usar de novo, mas não depende do pastor, não depende da igreja, depende de você. Pede para Deus, faça de mim um vaso novo. Tem crente batizado que ora mais de língua estranha. Tem gente batizada que o Espírito Santo que já esqueceu o que é batizado. Tem homens e mulheres aqui que eram profeta de Deus e você está encostando. A unção de Deus não acabou. Lembra como Deus usava a sua vida? Lembra como Deus usava a sua boca? Lembra como você era cheio da autoridade do Espírito Santo? Não foi o céu que falou, foi a gente que mudou. E Deus está dizendo, vamos voltar de novo. A ser vaso de novo. A ser cheio de novo. A unção de Deus não acabou. Mas os vasos precisam ser renovados de novo. Deixa eu trazer uma palavra profética que nós vamos orar e eu acabo aqui. Pastor me deu até 8h10. Deu 7 minutos para te dizer. O Deus desta igreja, que já está presente aqui, está dizendo para alguém: eu quero te renovar de novo. Porque eu tenho unção para ser derramada de novo sobre a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Acabou. Diga-se comigo, acabou. Diga mais forte, acabou. O tempo de eu ficar encostado.
Você vai dizer assim, ó, tá encostado, vem, tá encostado, vem, tá rachado, vem, tá quebrado, vem, tá esfarinando, vem, tá passando, vem. Aí Deus junta tudo e fala assim, vou fazer tudo o próximo. E enquanto o processo da inovação acontece, diz assim, ó, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado. Vou lembrar os divinos. E quem acredita que Deus quer fazer isso aqui, poxa. Vou perguntar, quem acredita que Deus quer fazer isso aqui hoje? Você acredita que Deus quer ter solução para a sua vida? A unção que desgrudar são chuvas. Então, dizendo, eu vou te renovar. Deixa até aqui, irmão. Eu vou te renovar de um jeito tão grande agora. Fica de pé, por favor. Não dói. Eu não vou nem pedir autorização, pastor, porque eu estou em casa todo o meu tempo. Ô, glória, olha aqui comigo. A unção de Deus é tão forte que ela vai despedaçar tudo aquilo que te prende. A unção de Deus é tão forte que ela vai desfazer tudo aquilo que te prende. Seja sentimento, seja lembranças, seja opressões, seja o que for, não importa. A unção de Deus vai quebrar agora e você vai ser renovado. E quando Deus te renova, Deus derrama uma unção nova sobre a sua vida. Agora, olha aqui para mim, deixa eu perguntar: quem quer receber essa unção? Levanta a mão e diga assim: eu quero. Muito fraco, diga: eu quero. Eu quero. Então, já que você quer, agora o pastor já falou: quanto mais oração, mais. Quanto mais oração, mais. É bom Deus. Não tem como a gente pedir unção se a gente. Então, escuta aqui. Escolha 2 ou 3 pessoas que estão próximas a você e dê as mãos para ela. 2 ou 3 pessoas, pode fazer uma rodinha, mas não fica de lado, não fica de frente. Não fica de lado, fica de frente. Fica de frente, isso, fica de frente. De frente, de lado não, de frente. De frente, 2 ou 3 pessoas de frente. Por agora, calma, montão de bastante. Isso. Aí tu tem que começar a orar dizendo: Deus, renova ela e renova ele. Renova ela e renova ele. Renova ele, renova ele. Pastor Tiago, como é que eu sei que eu fui renovado? Simples. Quando você começar a agradecer o coração pediu, quando você volta para dentro da estranha, é sinal que Deus já está descendo a unção sobre a tua vida. Então, Jesus agora. Jesus. De Jesus, de Jesus, recebe o teu recebe demanda calabouças, demanda calabouças, renova, Senhor, renova agora, renova agora, renova, Senhor, batizado agora, renova que não é tempo do tempo. Senhor, esta é a oportunidade. Quem não é batizado com o Espírito Santo, pede para ser batizado agora. Pede para ser batizado agora. Se deixe tocar. Deve se enxergar.
Se Deus incomodar, sai do seu lugar e olhe para ele. Deus que te usa, Deus que usa as tuas mãos, Deus que usa a tua mão, Deus que usa a tua mão, Deus que usa a sua mão. Receba a instrumento de renovação,